What up guys, opressor de minorias, terrorista, aqui de volta em mais um vídeo. E bem, hoje nós vamos falar sobre o 7 de setembro, o dia do nosso querido país lindo, o Bostil. Eu tô uma semana atrasado pra falar dessa porra. Bem, o 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil, e pra representar o nosso país, a gente tem belas pessoas que sabem fazer isso muito bem. Por exemplo, Bonoro, tornozeleira eletrônica, ditador, quer dizer, Alexandre de Moraes. E também não posso esquecer do nosso querido presidente Lula, que não gosta de preconceito. É claro que eu disse belas pessoas em tom de ironia, porque esses três aí são os três filhas da puta. Eu só queria deixar avisado aqui que eu não assisto nenhum canal de Bostil, tipo Nação Bostileira, No Limite do Bostil, Bostil TV. Apesar de que muitas vezes eles trazem tópicos que realmente são relevantes para ser comentados sobre o nosso país, eu não sou inscrito no canal deles porque simplesmente esse não é o conteúdo que me agrada. E antes que você que fala que o Bostil é soberano venha me xingar aí nos comentários, primeiro, o Bostil não é soberano. Segundo, eu não tô tentando mostrar só o lado negativo do Brasil, é só a realidade do Brasil mesmo. A gente só toma no cu. Bom, uma das primeiras coisas que eu vou falar sobre o Brasil aqui é aquele espírito do brasileiro que sempre quer levar vantagem. O pessoal sempre tentando se sair por cima do outro e às vezes até infringindo a lei, tentando fazer essas coisas. Um exemplo muito bom disso é um vídeo que explodiu na internet um tempo atrás de uma cidade que fez um bolo comemorativo de aniversário da cidade, cujo qual eu não sei onde fica, mas enfim, o foco aqui é que o bolo era muito grande e ao invés do pessoal esperar a hora onde estaria liberado para eles comerem pedaços de bolo, eles preferiram ir pra cima do bolo antes da hora. O povo atacou o bolo antes da hora! É inacreditável! Ai, a mesa caindo! Gente, que é isso? Olha o desespero do povo! Bem, como você pode ver, ao invés deles esperarem o momento certo pra pegar os pedaços de bolo, eles já vão indo pra cima e metendo a mão ainda por cima. O bolo vai ficar todo sujo, cheio de bactéria, porque além deles provavelmente não terem lavado a mão antes de pegar esse bolo, eles estão jogando numa sacola que é de plástico. Você olha esse vídeo, mano, e você já se sente irritado, tá ligado? O Brasil é o país que te incita o tempo inteiro a entrar pro esquadrão suicida, ou seja, virar trans. Cara, eu acho que um macaco deve conseguir comer um bolo de uma forma mais civilizada do que um bochileiro médio. Não, na verdade eu não acho, eu tenho certeza. Sim, isso são macacos e eles estão comendo bolo de uma forma mais civilizada do que seres humanos. Bem, a próxima coisa que eu quero falar sobre o Bostil aqui é essa prática muito feia que os influencers daqui têm de ficar divulgando casa de apostas. Tem um vídeo que é bem curtinho que eu achei aqui que define exatamente como esses caras são. E eu tô recebendo o maior presente da minha vida, que é ser batizado aonde Jesus se batizou, aqui no Rio Jordão. Eu falei pra vocês, família. Olha aqui, família. Quanto que eu vou pegar? 50 mil. Poucos segundos são o suficiente pra descrever muitas pessoas. E o pior disso tudo é saber que esses caras lucram com o dinheiro que as pessoas perdem nesses jogos que eles divulgam. Tem um monte de notícia que sai aí na internet ou na televisão sobre como esses jogos de apostas são horríveis e prejudicam as pessoas. Seja de forma psicológica ou monetária, tanto faz, mas tem gente que perde mais de 100 mil reais jogando essas merdas. E os vagabundos que ficam com o rabo igual Boate Kiss, ou seja, pegando fogo, falam que é 100% seguro, que não tem nada de golpe, nada errado. Olha, se você é um influenciador que divulga casas de apostas, eu acho que você devia ter um tempo de vida restante basicamente como uma criança com leucemia, ou seja, 15 anos. Bem, a próxima coisa que eu queria falar sobre aqui é essa idolatria que o brasileiro cria de algumas pessoas, seja influencer, seja político tipo Lula ou Bolsonaro, seja Jack idolatrando Pitbull porque os dois comem criança. Tô brincando, mas um exemplo muito bom que eu queria usar aqui é esse tal desse Carlinhos Maia. Eu sinceramente tô um pouco me fudendo pra quem é esse cara. Eu só sei que ele tem um negócio chamado Rancho do Maia, no qual aparece um monte de vídeo de gente fã desse cara se humilhando pra aparecer nos vídeos dele ou algo assim. Meg help, meu amor. Querida, é por essas e outras. Meg help. Pega um impinge, pega uma coceira no chibio, pega um negócio, um tétano. É por você que eu tô aqui. Por mim não, querida. É por você, no meio da meu lama. filho. Eu, hein? É pra minha mãe.
Olha, às vezes eu entendo quem é trans. E é irônico porque o próprio cara no vídeo diz que um psiquiatra resolve. Mel, e às vezes um psiquiatra resolve, meu amor. Não me manda embora, não sou sua mãe. Slippery little bastard! Ou seja, a pessoa vai atrás do cara pra realmente ficar se humilhando, não só pra se aparecer. E olha, a idolatria com político não é muito diferente disso daí não, tá? A diferença é que eu acho que você não vê todo dia uma notícia de que um apoiador de um político tá jogando lama na própria cara por causa dele. E bem, esse não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro e nem o último vídeo de alguém que é fã desse cara se humilhando pra aparecer no perfil dele. Se eu não me engano, esses dias passou pra mim um vídeo desse cara jogando água ou cerveja, sei lá o que era, numa fã dele. Ou seja, o cara trata um fã dele mal, os outros fãs veem isso e ao invés deles ficarem no canto deles, eles querem ir atrás do cara pra eles serem humilhados também. Tipo, o que vocês têm na cabeça, mano? Bala 9mm igual um LGBT? Agora eu vou falar sobre a mania do brasileiro de ficar comprando coisa que ele não precisa ter. Na verdade, não precisa nem ser coisa que você não precisa ter. Pode ser até mesmo algo que você precisa ou queria ter, só que você compra um modelo mais caro pra você ficar luxando. Bem, é óbvio que isso acontece em todo lugar do mundo, mas parece que isso acontece muito mais aqui no Brasil. O pessoal gosta tanto de comprar coisa inútil que até lista de coisa inútil pra comprar eles fazem. As famosas listas de achadinhos. Bem, eu não vou falar de lista de achadinho, eu vou exemplificar o que eu tô falando com um vídeo que é de um cara que mora num lugar horrível, mas comprou uma moto cara pra caralho. Ela sabia. Vai, sai da reta! Eu vou fazer isso, cara! Vai! Cara, pra mim essa moto parece um real Transformers. Bom, você pode ver no início do vídeo que a moto do cara é tipo bem tecnológica, bem legal, bem futurista. Só não é mais futurista do que paraplégico com prótese. Bom, antes que algum retardado, imbecil, venha aqui no meu vídeo falar que eu tô com inveja do cara por ele ter uma moto fodona, eu não tô com inveja. O que eu tô querendo dizer aqui é que esse cara podia ter comprado uma moto muito mais barata pra depois o dinheiro que sobrou ele fazer alguma outra coisa útil, ou ele podia ter investido esse dinheiro que ele gastou na moto em outra coisa importante pra ele, como por exemplo uma casa melhor. Como você pode ver no fundo do vídeo, o lugar que o cara mora é uma favela e eu sou a favor de mandar bomba atômica em cima de todas as favelas do Brasil. Eu tô querendo dizer que a favela não é um lugar decente pra um ser humano morar. É horrível, e eu falo que é horrível e não é brincando. Essa moto eu chuto que no mínimo 80 mil ela custa. Não, tô chutando baixo pra caralho ainda, 95 mil no mínimo. Com esse tanto de imposto que os caras enfiam no nosso rabo, deve ser mais de 90 mil mesmo. Se eu fosse esse cara, eu usava esse dinheiro pra ir morar em outro lugar, porque puta que pariu, favela é horrível. Um exemplo que eu posso usar aqui que as favelas trouxeram pro Brasil é o ponto de que se você fizer qualquer sinal com a mão agora, você vira Lost Media. Bom, e sobre favela eu não vou especificamente mostrar um vídeo pra falar sobre a cultura da favela, mas eu vou falar sobre aqui, e essa cultura da favela é uma merda. É sério, eu não vou falar muito sobre isso, mas por que caralhos você ia querer romantizar um lugar tão horrível como esses? Não tem saneamento básico, a estrutura das casas são horríveis, tem muita criminalidade no meio das favelas e mesmo assim vem MC falar pra mim que a favela venceu. A favela venceu é minha piroca, cara. Vence quem sai dela. Bom, agora eu vou falar sobre os políticos do Brasil, não exatamente sobre a idolatria que tem deles. Eu vou falar em geral mais do Lula e do Bolsonaro só, porque esses dois aí são os mais idolatrados e mais famosos do país. Bem, começando com o Bolsonaro, o famoso presidente feminista, o opositor do Lula. Eu acho que todo mundo sabe que primeiro, ele tem fimose e segundo, ele não sabe falar inglês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brasil. Que porra é essa, cara? Começou falando inglês, depois tava falando árabe, depois tava destruindo as torres gêmeas. E sobre o Lula, o presidente pinguço, cachaceiro, ele nem tem como eu colocar algum trecho dele falando inglês. Primeiro que ele não sabe inglês, e segundo que nem português ele sabe falar direito. Bota ele pra falar Magnitsky, vai acabar falando tripex. Bem, no início do vídeo eu fiz uma piada sobre o Lula não gostar de preconceito. E isso em relação à seguinte fala que ele teve no mês passado. Pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca.
Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente. E ainda negro. Esse é o presidente do Brasil e o outro não é tão melhor que ele. Olha, você aí que apoia o Nine Fingers, você pode falar pra mim que eu não sei interpretar texto, que tem que interpretar a fala direito, mas esse argumento não faz sentido e não é a primeira vez que o Lula é acusado de ter falas racistas. Ele já, abre aspas, agradeceu por tudo que foi produzido na escravidão, fecha aspas, e já falou que uma menina afrodescendente gostava de batuque. Além de que a ex-esposa dele disse que ele sempre foi racista. Então assim, não dá pra tu defender esse cara. E sobre o 7 de setembro, aproveitando que eu tô falando do Lula aqui, ele foi lá, né, fazer um desfile do 7 de setembro pra comemorar o dia da independência do Brasil, oh meu Deus. E quando chegou lá e a televisão foi transmitir ele fazendo esse desfile lá em Brasília, não tinha ninguém. Não, é sério, além da esposa dele e ele no carro ali, devia ter mais o que? Umas 10 pessoas no lugar que ele tava. Caralho, Lula, já não bastava você roubar o dinheiro das pessoas, agora você tá roubando os corpos delas? Cadê o pessoal nesse desfile? Você enfiou eles no seu cu, Lula! Porra! Bom, a próxima coisa que eu queria falar sobre aqui é sobre esse negócio do brasileiro gostar muito de lacrar, gostar muito de dar patada e não sei o que. Às vezes o pessoal quer fazer isso só por ser ignorante, às vezes para defender uma causa, tipo a causa LGTV 4K 60+. E pra exemplificar isso que eu tô dizendo, eu vou usar um vídeo de uma mulher aqui que disse que lésbicas são não homens, repito, não homens, e se atraem por outros, ou como eles dizem, né, outros na linguagem de baitô, outros não homens. Lésbicas não são mulheres. Se essa frase é polêmica hoje em dia, imagina lá na década de 70, que foi quando ela foi proferida pela Monique Wittig, uma das fundadoras aí do feminismo lésbico. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que será que a Monique Wittig estava querendo dizer quando ela disse que lésbicas não são mulheres? Esse pensamento ele é mais desenvolvido aqui nessa obra dela, que se chama O Pensamento Hétero e Outros Pensados. Você não sabe que é uma construção social. Bem, é por esses e outros motivos que eu odeio quando mulher abre a boca. O pessoal gosta de ficar dando patada como defesa à pauta minoritária, como por exemplo essa postagem aqui que fala que a justiça é mulher. Bom, deve ser por isso que não funciona. Tem uma outra foto aqui que é de um furry comunista e por algum motivo a comunidade furry é muito abrangente aqui no Brasil. E olha, cara, se você diz que você tem características de animal, ou no caso dos Terriers você diz que você é um animal, tudo bem, só que assim, quando eu tiver na rua eu vou te chutar igual os animais que eu chuto. Ai, tô brincando, mas assim, se você diz que você é um animal, eu acho que você perde os direitos humanos, porque você não é mais declarado um humano. Aliás, tem tanto burro no Brasil que eu acho que esse já é o país que mais odeia os direitos humanos. Até porque se você falar que ama, você morre tudo furado. Ok, eu acho que esse é o vídeo que eu mais me atrasei pra fazer. Eu comecei ele lá pelo meio do mês e só fui terminar agora no último dia. Eu tava até pensando em descartar esse vídeo aqui, só que eu não descartei pelo simples fato de que já tinha mais de 5 minutos de vídeo pronto. Então eu não podia simplesmente pegar esse vídeo e descartar como se não fosse nada. Enfim, apesar do Brasil ter muitos problemas, mas tipo muitos problemas mesmo, eu ainda amo o Brasil, apesar disso ser um relacionamento tóxico absurdo. Vale relembrar que nenhuma das piadas que foram feitas nesse vídeo aqui tiveram o objetivo de ofender ou zombar de alguém. É tudo piada e se você tá levando a sério ou concorda com qualquer coisa que eu tenha dito nessas piadas, por favor saia do canal. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor deixe um like, que eu estou passando fome, tô morando debaixo da ponte, eu joguei no Tigrinho e perdi tudo ontem. Eu garanto pra você que se você deixar o like nesse vídeo, você vai receber uma nave espacial programada especialmente pra você da SpaceX pelo Elon Musk. Bem, é isso. Eu vejo vocês na próxima. Peace, peace.